Deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Eu estou pernoitado desde ontem. Parece mentira, né? Mas já está quase escurecendo e eu estou aqui desde ontem com uma inspiração divina pregando a palavra. Parece que quanto mais eu fico sem dormir, mais inspirado eu consigo ficar. Então é incrível, cara, é incrível isso. É incrível. É coisa sobrenatural. É coisas que as pessoas não vão entender. Mas deixa eu dizer para você o seguinte. Vamos falar de profecia. Eu falei de Jesus, que o nosso Senhor está glorioso sobre as nuvens. E assim, Ele virá. Tenha essa certeza que o nosso Senhor virá. Mas falando em Jesus, falando da glória de Jesus, eu gostaria de pregar Jesus, as profecias do nosso Senhor, que, cara, é muito bom você pregar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, vocês sabem quem foi que profetizou Jesus? Vocês têm a ideia de quem profetizou a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não, né? Foi Isaías. Escreve aí, Isaías, filho de Amós. Ele profetizou que dos céus viria um Salvador. E assim, cara, como é bom você conhecer profetas. Tem profetas nos dias de hoje? Tem, pô. Cara, quando você tem uma revelação, vou falar para você, você que fala com o nosso Deus, assim como eu falo, tenho certeza que tem pessoas que falam, tem profetisas que falam. O nosso Deus se revela a ela lendo a Bíblia, em oração. E assim mesmo são com os homens profetas também. Assim mesmo são com os homens profetas. E se você é um profeta, se você tem uma revelação, você não tem que logo de cara profetizar. Primeiro você tem que se consultar ao nosso Deus para ver se Ele permite você falar aquela profecia ou não. Tá? Que às vezes ela é só para você, não é para ser pronunciada. Você não tem que jogar essa profecia para que os outros ouçam. Tá? Você não tem que profetizar para o seu próximo, mas o certo é isso que eu estou falando para você. Você teve uma revelação. Se você fala com Deus, você sabe como Deus se comunica com você. Primeiro você se consulta a Ele para ver se Ele permite você profetizar para que as pessoas ouçam a sua profecia. Se Deus não autorizar, não profetize, guarde para você, que ela é somente para você. Então tem essas coisas, tem esses avisos de profetas. Então quem profetizou a vinda de Jesus foi Isaías, filho de Amós, tá bom? E assim, Simeão era um profeta, cara, que ele tinha muita fé em Deus e ele soube da profecia de Isaías. E ele pediu ao grande todo-poderoso Deus, assim, que Deus guardasse a vida dele, que Deus não deixasse ele partir dessa vida antes dele ver Jesus Cristo nascido. Imagina você, eu, por exemplo, se eu soubesse da minha infância que não, né? Que vem, né? O Salvador sobre as nuvens, e eu, criança, pedir ao nosso Deus: Senhor, não me deixe morrer antes de ver a chegada de Jesus sobre a terra. Tá vendo como é que é forte? Tá dando para vocês perceber como é que é forte? Imagine só você pedir ao nosso Deus para não morrer para ver a chegada de Jesus. Porque tá todo mundo esperando a vinda de Jesus. Tá? Ele subiu ao céu e ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Assim como Simeão pediu a Deus e ele conseguiu. Foi Simeão que viu Jesus bebê entrando no templo. Quando ele estava no templo e ele viu a pomba do Espírito Santo. E ele acompanhou a pomba do Espírito Santo.
Tá? Porque, cara, é sagrado, é sagrado. Onde você vê a pomba do Espírito Santo, ali tem santidade. Você sabe que ali tem um enviado de Deus. E ele viu a pomba do Espírito Santo, e ele acompanhou a pomba, e ele viu Maria e José entrando com o menino nos braços. Ele afastou as outras pessoas. Pode deixar que isso aqui é um assunto meu. Eu estava esperando por ele. Para você ver, eu estava esperando por ele. Então, ele quem fez o registro de Jesus, batizou Jesus. Tá? Que naquele tempo você tinha que levar um casal de pomba para poder consagrar o nascimento. E ele falou para Maria: eu esperei muito por esse dia. Eu esperei muito por esse dia. E assim, ó, hoje eu vou poder descansar em paz, porque a profecia se cumpriu. Então ele levantou Jesus e consagrou Jesus e falou para Maria: este menino será na terra um homem de grandes contradições, que Jesus não ia agradar a todos, como nos dias de hoje. Existe nos dias de hoje a profecia, cara. A profecia, ela não agrada a todos. A verdade é essa, a profecia não agrada a todos. Tem muitas pessoas que não suportam falar do Rei, consagrar o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Tem pessoas que não suportam isso. Mas fazer o quê? É uma opção delas. Elas querem morrer e serem condenadas. Cada um faz para si o que acha correto. Deus deu o livre-arbítrio para cada um escolher o seu caminho. Você quer ir para o inferno, o problema é seu. Você não é obrigado a me acompanhar, você não é obrigado a ouvir as minhas profecias, você não é obrigado a nada, você tem o livre-arbítrio de não me seguir nas redes sociais. O livre-arbítrio, se você quiser vir sobre as minhas profecias, você é bem-vindo, você é bem-vindo. A casa sempre está aberta para aqueles que acreditam, que têm fé, que oram e que reconhece o verdadeiro Rei, porque todo aquele que tem fôlego na face dessa terra clamará ao nosso Senhor, clamará e dirá em alta voz que bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Até os pássaros passam e exaltam o nosso Deus. Parece brincadeira, mas até os pássaros exaltam o nosso Deus. Vocês não têm noção como é viver isso. Vocês não têm noção. Um dia eu vou gravar para vocês. Eu vou passar a madrugada, eu vou clarear o dia e vocês vão ver que os pássaros clamam e exaltam o nosso Deus, porque Ele tem fôlego, e todos que têm fôlego nessa terra diz que só o Senhor é Deus. Mas voltando lá em Isaías, quando Jesus foi pregar a primeira vez na sinagoga, Jesus disse: hoje a profecia de Isaías se cumpriu. O Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me enviou para os quebrantados de coração, para que eu liberte todos os cativos e todos os oprimidos. Foi aonde que os religiosos tentaram matar Jesus, disse que ele estava blasfemando. Esse aí é o filho do carpinteiro, é o filho de José. Ele é filho do carpinteiro. Como se ser carpinteiro é alguma coisa que impeça da pessoa ser santificada. E tentaram matar Jesus, levaram ele para o precipício para poder jogar Jesus, e Deus agiu naquele momento certo, onde que o nosso Senhor sumiu na frente deles, e eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Então, rapaz, é muito importante que vocês reconheçam isso. Tá? É muito importante. Eu fico olhando os pregadores brasileiros. Os pregadores brasileiros querem detalhar tudo. Se você lê Apocalipse 12, de 1 ao 17, então eles querem falar números. Isso. Jesus não, Jesus abriu
abriu o pergaminho e fechou o pergaminho. Porque quem tem palavra de Deus não precisa estar recitando número, versículo, isso e aquilo. Você tem um Espírito de Deus para você falar na Bíblia sem que você olhe a Bíblia. Porque é Deus que está sobre você. Tá? Deus está sobre você. E é o Espírito de Deus que fala através da sua boca. Então você não precisa estar recitando Bíblia. Como eu falei, Deus quem fez a Bíblia, cara. Foi escrita, a Bíblia foi inspirada por Deus. Se você estiver em Deus, você vai falar na Bíblia sem que você esteja lecionando e falando um número. Tu não precisa falar números, versículos, isso e aquilo, não. E você não precisa falar para as pessoas onde é que está. As pessoas têm que ter o interesse de procurar. Elas têm que ter o interesse de procurar. Tá? É assim que se ensina a Bíblia. Assim que Jesus só abriu o pergaminho, fechou e falou na passagem que naquele dia tinha se cumprido. Então, rapaz, fiquem atentos, porque eu sempre, desde o início, não canso de repetir, as pessoas têm que respeitar aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque dele foi lhe dado todo o poder e toda a autoridade nesta terra. Tá? Ele é protegido por Deus. Ninguém toca num homem santo. Jesus era glorificado. Tem pessoas que falam, tem pessoas que têm a coragem de dizer que Jesus ele viveu sem santidade e a partir dos 30 anos dele, ele só viveu 3 anos de santidade. Foi quando ele começou a visitar o pregador, a voz que ecoa no deserto, que era primo, João Batista, que era primo de Jesus. Jesus esteve com ele, e ele disse que a sua sandália eu não sou nem digno de desatar o nó das suas sandálias. Quem me dirá eu batizar você? Jesus falou, você tem que me batizar para que se cumpra as profecias. Então, e as pessoas dizem que Jesus só viveu 3 anos em santidade. Não, Jesus já nasceu santo. Já nasceu santo porque está aí a prova de que quando ele entrou no templo, a pomba do Espírito Santo acompanhou, e Simeão, que tinha pedido a Deus para ver Jesus ao nascer, para que depois ele pudesse morrer em paz, ele é a grande prova disso, que Jesus já era santo desde da infância até a sua idade, que ele fez a passagem, né? Que, na verdade, Jesus já era santo. Como eu falei aqui, que ele no deserto, ele ficou 40 dias no deserto. Qual é o homem que consegue ficar 40 dias sem comer, confrontando o inimigo face a face? Se você não tiver, meu amigo, nenhum pastor de igreja tem a capacidade de encarar o inimigo face a face, que nem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, para você encarar o inimigo, você tem que estar capacitado. Você tem que estar capacitado, porque senão ele te engole. E como eu falei, existe aquela passagem, né? Existe uma passagem de mortificação santa. Se você não estiver preparado, você não é santificado. Essa é a verdade, você não é santificado. Jesus foi santificado porque ele já nasceu santificado. E quando ele foi para o deserto ficar 40 dias para confrontar o inimigo, ele já estava preparado. Ele não ia perder para o inimigo porque Deus estava nele. Ele era o próprio Deus em pessoa. Deu para você entender? Está dando para você entender a profecia? Então é assim que se cumpre, cara. É assim que se cumpre. Respeite aqueles que têm a face do nosso Senhor e que têm as profecias que já vem com ele, tá? Já vem com eles. Não precisa dele se aperfeiçoar naquilo que ele já é. Ele disse, eu sou, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui porque o meu tempo já foi cumprido, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto. Vou aproveitar que hoje eu estou no Espírito e vou profetizar para vocês. Daqui a pouquinho eu volto. Um beijo e até a próxima.